E eu acredito que esse princípio que você vai aprender hoje vai realmente fazer com que bênçãos de Deus sejam liberadas do altar para a sua vida, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem, a gente falou um pouco no domingo, sobre não cortar o profeta da sua vida. Diga para o seu irmão, não corte o profeta da sua vida. Amém, Jesus? Não corte. Deus, quando Ele cruza o caminho o seu caminho com o caminho de um homem de Deus, é porque Ele tem coisa para fazer. Ele tem coisa para realizar, e não só na sua vida, mas na vida do profeta também. Nós vamos ver aqui hoje, através da palavra. Agora, nós sabemos também, irmãos, quero também fazer aqui uma observação, que essa palavra não é para enaltecer o profeta. Amém, Jesus? Essa palavra não é para enaltecer profeta nenhum. Essa palavra é para ensinar a gente. É para ensinar a gente, porque eu acredito que aqui você quer prosperar. E prosperar não está relacionado somente a dinheiro. Prosperar está relacionado a todas as áreas da nossa vida. Não é verdade? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente recebe a fé no coração, recebe o entendimento, recebe o princípio, a gente praticando ela, a gente é abençoado. A fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Aí, o que eu faço com a fé? Eu correspondo ao altar. Eu entendi o que eu tenho que fazer, eu devo sair daqui e corresponder ao altar. Eu devo sair daqui e praticar aquilo que eu estou aprendendo. Então, por favor, essa palavra não é para enaltecer profeta nenhum, até porque eu vou falar até de profeta hoje também, porque eu não posso chegar para você e falar assim, olha, não corte profetas da sua vida, porque eu vou até falar para você, não corte os verdadeiros profetas da sua vida. Pronto. Amém, Jesus? Né? Porque tem profeta que tem que ser cortado mesmo. Né? Tem que ser cortado. Então, vamos começar falando daqueles que a gente deve cortar? Vamos? Então, vai lá. Abra sua Bíblia em Jeremias 23, 14. Jeremias 23, 14. Jeremias 23, 14. Deixa eles colocarem aqui. Isso, eu vou ler aqui. Diz assim, ó. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, terrível. O que ele viu? Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídos. Vamos continuar aqui, eu não vou ficar tão preso. Só para você entender que antes de você cortar ou não cortar, você precisa entender quem são os verdadeiros e os falsos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel. Porque dos profetas de Jerusalém, que deveria sair bênção, saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão, olha só, falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. O que é isso? É aquela pessoa que ela dá um conselho ou dá uma palavra, mas não de acordo com a Bíblia Sagrada, não de acordo com a voz de Deus. O ministério profético é um ministério muito lindo, só que tudo que age no profético tem que estar sobre a palavra de Deus. Deus nunca vai fazer nada fora da palavra dele. Esses profetas, eles falavam da visão do seu coração. O que é isso? Uma pessoa quando vem buscar um pastor, buscar um profeta, buscar um apóstolo, buscar alguém que está com esse governo ministerial sobre ele, essa pessoa ela tem que entender que ela tem que estar aberta para ouvir o que ela precisa ouvir. E o pastor, ou seja quem for o profeta, eles têm que ter coragem de falar o que tem que ser falado. E muitas vezes, para a pessoa não perder uma pessoa, para a pessoa não magoar uma pessoa, claro que você não vai falar para magoar, mas vai ter entendimento. Mas tem pessoa que se fere com qualquer coisa. Para você
falar algo, meu irmão, não é fácil não. Imagina Jonas, né? Deus levanta Jonas e manda Jonas ir para Nínive, clamar contra Nínive. Mas não era para clamar contra as pessoas. Não era, é porque Nínive praticava algo terrível. Nínive praticava algo horrendo. Nínive, quando matava os seus inimigos, eles colocaram, assim como a gente vê muitas pessoas fazendo hoje no crime, colocava assim para mostrar realmente que se alguém fizesse aquilo que eles estavam fazendo, morreriam da mesma forma, morreriam da mesma maneira. Então imagine um profeta que foi levantado por Deus para ir lá e pregar contra. Quando uma palavra vem contra, ela não vem contra a gente, mas ela pode vir contra aquilo que estamos praticando, aquilo que estamos vivendo. O que que isso resultou? Resultou na conversão de uma cidade inteira. Na conversão de uma cidade inteira. Irmãos, eu não vejo Jesus pregando assim, ó, Jesus te ama. Eu não vejo ele fazendo isso. Você já viu ele fazendo na Bíblia? Jesus te ama? Hã? Mas ele ama, não ama? Ama. Mas tem gente que acha que a pregação é Jesus te ama. A pregação não é só Jesus te ama, a pregação é o Evangelho. Está dando para entender? A pregação é o Evangelho. O Evangelho é que é a pregação de Cristo. Jesus, quando ele pregou para os judeus, e ele pregou para tantas as pessoas, ele pregou o Evangelho. Ele pregou a palavra do Pai. E ele fala assim, ó, tudo que eu falo para vocês, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai. Jesus agradou todo mundo? Não. Tanto não agradou que mataram ele. Tanto não agradou que mataram Jesus. Mataram Jesus. Por quê? Porque a pregação de Jesus não era em favor do que o homem queria ouvir. A pregação de Jesus não era politizada. A pregação de Jesus era o reino de Deus estabelecido na terra. Era o reino de Deus sendo revelado aos homens. Eram os princípios do Pai sendo revelados aos homens. E a Bíblia fala que muitos ouviram e aceitaram, mas muitos rejeitaram. Tanto que até tentaram matar Jesus antes da hora. Teve um momento que ele teve que... ele passou no meio das pessoas e ele, de uma forma sobrenatural, as pessoas olhavam, cadê ele, ele estava passando no meio deles. E não conseguiram jogar Jesus no penhasco como eles queriam fazer. Por quê? Por causa da palavra de Jesus. Irmãos, se o mundo te ama, tem problema. A palavra de Deus diz que o mundo vai te odiar por causa do Senhor. Quem ama o mundo vai odiar você. Quem ama o mundo não vai aceitar a sua palavra. Quem ama o mundo vai cortar você da vida dele. Quem ama o mundo vai seguir esses profetas falsos. Por quê, pastor? Olha só o versículo 17. Eles dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Então, quer dizer, essas pessoas que não querem o confronto com a palavra, não querem se converter, não querem mudar o seu posicionamento, essas pessoas, quando você trouxer o Evangelho, elas não vão aceitar. Elas vão procurar alguém que fale o que elas querem ouvir. Alguém que fale o que elas querem ouvir. E aí vem, a pessoa fala, aquela coisa toda, e vai, só que não acontece nada. Não acontece nada na vida da pessoa. Tem muita gente frustrada com tanta revelação, tem muita gente frustrada com tanta promessa. Mas por quê, pastor? Porque ela é igual aquela criança que quando o prato vem para ela, ela tira o que ela não quer comer e ela come só o que ela quer comer. Mas ela precisa, na verdade, comer um todo. Ela precisa, na verdade, comer o que ela gosta e comer o que ela não gosta. Então, esses profetas, eles vinham e falavam da visão do coração deles, e esses profetas diziam para as pessoas que desprezavam a palavra de Deus que elas venceriam. Eu nunca vi Jesus falando para quem despreza a palavra dele que a pessoa ia vencer. Você já viu isso na Bíblia? Jesus falando para a pessoa que despreza ele que vai vencer? Não. Uma senhora me ligou esses dias, falou, pastor, estou com um problema, está acontecendo isso.
Tal, aí falou algumas situações. Eu falei assim, olha, quando eu me converti, eu tive um problema semelhante. Só que o problema não era no meu filho, o problema era em nós, adultos. E eu lembro um dia que a pastora Fabiana chegou para a pastora Maria José e falou, pastora, meu filho só vive doente, pastora, meu filho só vive, está rebelde, pastora, meu filho está dando trabalho, pastora, pastora, pastora. E na hora a pastora virou para a Fabiana, ali como membro da igreja, e falou para ela assim, ó, irmã Fabiana, o problema não está no seu filho, o problema está em você. Ore a Deus, busque a Deus, se consagre, e você vai ver o que Deus vai fazer. Tem muitas bênçãos que meus filhos vivem hoje, que não foram eles que conquistaram. Assim como os pais conquistam maldições para a sua família, os pais também conquistam bênçãos. O Deus de Abraão foi o Deus de Isaac, o Deus de Isaac foi o Deus de Jacó, e assim foi, o Deus de José, o Deus de Benjamim, o Deus das tribos de Judá, da tribo de Levi, das 12 tribos, e assim foi, gente. Até Raabe, quando ela se consertou com Deus, quando ela ajudou os profetas, ela se converteu àquela mulher, ela entrou na genealogia de Cristo. Ela entrou na genealogia de Jesus. Eu lembro, como se fosse hoje, eu estava no monte orando, buscando a Deus, e Deus falou, cuida das minhas coisas, que dos seus eu cuido eu. Como Deus tem cuidado, gente. Como Deus cuida, gente, como Deus cuida. É tão bom, mas é fácil você deixar as suas coisas. É fácil você abrir mão dos seus sonhos. É fácil? Hã? Não. Não é fácil, mas foi um caminho que Deus propôs para mim, e Deus falou, a água parou. Deus falou, está falado, irmãos. Está falado. E quando a gente entra nessa direção de Deus, Deus, se Ele precisar, Ele pode nos corrigir. Deus, se Ele precisar, Ele pode nos exaltar. Mas aqui, irmãos, esses homens só falavam as coisas boas para aqueles que desprezavam o Senhor. Só falavam as coisas boas para aqueles que desprezavam a Deus. Olha como que eu ajo, por exemplo, quando uma pessoa está chateada com outra. Pastor, estou chateado com fulano, porque fulano falou isso para mim, e não sei o que, e tal. Eu falei, fulano errou com você. Mas você não pode sair da presença de Deus, porque ele errou com você. Então, o que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que perdoar ele. A pessoa não quer. Ela quer que a gente pune o outro. Entendeu? A pessoa quer que a gente pune o outro. Eu falei, não, eu vou falar para o outro que o outro está errado e que ele deve pedir perdão para você. É assim, simples. Mas a pessoa não quer, porque a pessoa, na verdade, ela quer que a outra pague pelo que ela falou, pelo que ela fez. Só que o que a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Então eu estou dando uma palavra para a pessoa que Jesus deu para os seus discípulos, e que se essa pessoa praticar, ela vai ser bem-aventurada. Sabe o que quer dizer bem-aventurada? Feliz, realizada, completa. Mas ela não quer, ela está com sangue no olho. Um dia eu falei para 2 pessoas, eu falei assim, olha, vocês vão mostrar que vocês são de Deus mesmo, quando vocês saírem lá fora, porque a gente pode ir chateado, a gente pode ficar aborrecido, a gente pode ficar aborrecido, mas se vocês saírem daqui agora, e vocês chegarem lá fora, e se arrepender, se abraçarem, e der a mão um para o outro, realmente Deus dirige a vida de vocês. Mas quem quer ouvir isso? Ou que não seja depois, mas que a pessoa não durma com aquilo. Porque, irmão, se o Espírito Santo, ele está em nós, ele vai nos convencer do pecado, do juízo e do quê? E da justiça. Mas essa pessoa que ela não aceita essa palavra, o que ela queria? Ela queria alguém que abraçasse ela e dizia, você tem razão, fulano não presta, não vale nada, aquilo é o capeta em pessoa. Só que se essa pessoa fizesse isso, estava agindo como um verdadeiro profeta? Não. Mas para aquela pessoa que quer ouvir aquilo, ela está satisfeita. E no coração dessa pessoa,
vai ser regado o que? A mágoa, vai ser regado o que? O rancor, vai ser regado o que? O ódio, vai ser regado o que? A amargura. E essa pessoa que acha que se deu bem, que acha que alguém apoiou ela, essa pessoa vai sofrer. Essa pessoa vai sofrer. E não adianta aquela pessoa falar assim, não, Deus é contigo. Deus, se ela alimentou o ódio, alimentou a mágoa, alimentou o rancor, se ela alimentou tudo isso, ainda que ela tenha razão, ela vai sofrer. Então não tem como profetizar paz para uma pessoa se Hebreus 12, 14 ao 15 em diante, ali fala que nós não devemos permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, porque se brotar, nós vamos viver uma vida perturbada, e essa vida perturbada não vai ser só a gente, mas aqueles que estiverem à nossa volta. Então o profeta verdadeiro vai falar assim, ó, perdoa. Ou vai falar, ó, você não tem mágoa, você não tem raiva, você não tem ódio, você tem uma amargura. O que é? É uma tristeza que está dentro de você devido àquele acontecimento. Deixa para lá. Coloca na mão de Deus. Segue com Cristo. Pois só os limpos de coração é que verão o Senhor. Irmãos, às vezes eu vejo a pessoa falar assim, olha, quem te ajudou quando você pôs a mão na massa, não é digno de chegar e te ajudar a levantar o seu troféu. E o povo, amém! Isso é mensagem do quê? De vingancinha. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Já imaginou se José tivesse esse espírito? José perdoou seus irmãos. Então cuidado, irmãos, que o falso profeta, irmãos, tem gente que faz até curso, hoje tem profeta coach. Tem ou não tem? Tem. Profeta coach. Irmãos, quem trabalha com treinamento, somente na área de venda, sabe como motivar as pessoas. Irmão, mas se não tiver o Espírito de Deus ali, irmão, não vai. É coisa momentânea. Agora, quando a pessoa se firma na palavra de Deus mesmo, irmãos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você não será atingido. Então, se tiver que cortar esses bajuladores, esses devoradores, né? Como diz aqui Mateus 7,15, coloca Mateus 7,15, tem que cortar. Esteja pronto para você falar assim, Senhor, fala o que eu preciso ouvir, diga amém, Jesus. Olha o que diz, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Pô, pastor é gente boa, pastor é maravilhoso, pastor é uma benção, pastor é isso, pastor é aquilo, tal, mas às vezes, irmão, tem gente que fala uma coisa, pensando outra, sabia? Tem ou não tem? Tem gente que fala uma coisa pensando outra. Não é seu amigo não. O seu amigo é aquele que te dá a palavra de Deus. Ele é verdadeiro, que ele está realmente no coração dele, dado por Deus, ele passa para você. Ele fala ao seu coração. Imagine uma pessoa vir conversar comigo terça-feira. Eu subi aqui para encerrar o culto, e eu ia atender essa pessoa depois do culto. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para eu falar para essa pessoa. E Deus falou, diga para ela, diga para essa pessoa, enquanto ela não tirar o anátema da vida dela, eu não posso ser com ela. O que é anátema? É aquilo que Deus condena. Tira o que Deus condena na sua vida, que Deus vai ser com você. A Bíblia fala de uma mulher cananeia, irmãos, que fazia parte de um povo que sacrificava crianças. Deus condena. Servia a outros deuses, Deus condena. Idolatria, Deus condena. Deus condena. O salvo, ele tem um outro tipo de vida. Ele abandona a prostituição. Deus condena. Aí, a palavra vem, agora é fácil ouvir isso, fala sério. Sim ou não? Não é fácil. Não é fácil ouvir isso, mas é necessário. Por quê? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta, não se engane.
Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o profeta verdadeiro, e sempre foram poucos, viu? Sempre foram poucos. Daniel era um profeta verdadeiro. O rei Beltesazar falou assim: Daniel, chamei toda essa turma aí, ó, ninguém soube explicar. O quê? Eu vi uma mão escrevendo na parede, assim, ó. O que escreveu? Escreveu assim, pesado foste o teu reino e achado em falta. O que é isso? Ninguém soube me explicar. Daniel virou e falou assim: vai vir um rei depois de você, ele vai entrar por essa porta, ele vai te matar, e ele vai tomar o reino, porque você não fez o que tinha que fazer. Quando Daniel acabou de falar, entrou o rei, na frente de Daniel, e executou aquilo que ele falou. Vê se esse homem não era macho. Falar para um rei um negócio desse, irmãos. Agora, eu vou ainda mais, ó. Você já ouviu falar do profeta Natã? O profeta Natã foi aquele que foi profeta sobre um rei, que foi o maior rei de Israel. Quem foi? Davi. E quando Davi cometeu o adultério e o homicídio, aquele homem foi enviado por Deus e falou para Davi: Davi, o que você acha de um homem que ele tem vários animais e ele pega animal de uma pessoa que tem só um e mata ele? O Davi falou: digno de morte esse homem. O cara virou para o Davi, para o rei Davi, e disse assim: ó, esse homem é você. Na hora o Davi pegou e falou: Senhor, misericórdia, sou eu mesmo, misericórdia. Transpassado dele foi a morte, naquela hora. Então, por mais que a pessoa seja rei, a pessoa tem que respeitar o profeta. Ela tem que respeitar a palavra do altar. Hoje, irmãos, o que mais tem é gente pregando contra pastor, contra a igreja. E você pode observar que as bênçãos, os céus estão ficando de bronze para as pessoas. Está ficando de bronze. Por quê? Porque a bênção de Deus vem através do seu profeta. Vou mostrar na Bíblia para você. Mas antes, como que eu conheço um profeta? Olha o versículo 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. O bispo deve ser marido de uma só mulher, hospitaleiro, não espancador, não dado vinho, não de torpe e ganância, moderado. E tem os seus filhos debaixo da sua sujeição. Nem todo mundo cumpre esse quesito. Nem todo mundo cumpre esse quesito. Mas o Paulo diz: o bispo deve ser. Deve ser. É coisa séria. Quando Deus encontra um profeta, Deus encontra um pastor, uma pessoa, Deus encontra a família. Diga amém, Jesus. É assim. O diácono é a mesma coisa. Marido de uma só mulher, hospitaleiro, não espancador, não dado ao vinho, não de torpe e ganância. É a mesma coisa. Se passar um pente fino aí, ó, muita gente não está nem apto para estar. É coisa séria isso aí, pessoal. É princípio bíblico. É princípio de Deus isso daí. É princípio do Senhor. Por quê? Porque antes de ele ser pastor de alguém, ele tem que ser pastor dele mesmo. E depois ele tem que ser pastor da esposa. E depois ele tem pastor dos filhos. E depois ele tem que ser pastor dos que estão de fora. Dos que estão lá fora. Imagina que eu tenho aqui paciência para conversar com você meia hora, uma hora, mas eu não tenho paciência para sentar com o filho meu e conversar com o filho meu, para resolver um problema da minha família. Não, você tem que ser pastor primeiro na sua casa. Diga amém, Jesus. Na sua família. Então você vai ver os frutos. Você vai ver como é que aquela pessoa vive, com o que aquela pessoa construiu a vida dela. Se a pessoa dá a Deus o que é de Deus, se dá a César o que é de César. Se a pessoa perdoa, a pessoa é rancorosa. Quem está falando isso, gente, é a Bíblia. Com o que a pessoa se relaciona? Com a iniquidade ou com Cristo?
Pelo fruto você conhece a árvore. Diga amém, Jesus. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. É pelo fruto. Então, já que agora a gente já começou a identificar, tem coisas que a gente tem que cortar da nossa vida, sim. Mas tem coisas que a gente não deve cortar da nossa vida. E geralmente as pessoas cortam da vida dela aquele que fala aquilo que ela não quer ouvir. A Bíblia fala de um homem que era um rei, 400 profetas ele consultou. Esse homem perguntou: vou à guerra ou não vou à guerra? Deus vai ser comigo ou não vai ser comigo? Aí, irmãos, o que aconteceu? Os 400 homens pegaram e sabiam que aquele rei não gostava de ser contrariado. E o que eles disseram? Não, meu rei, vai que Deus é contigo. Ó, salve rei, ó grande rei, vai que Deus vai ser contigo. Vai que Deus vai ser contigo. E aquele rei, ele ficou incomodado, porque, irmãos, a gente sabe quando a gente não está no caminho certo. Sabe ou não sabe? A gente sabe. E por mais que tinham 400 homens falando para ele a mesma coisa, o que ele fez? Não tem mais alguém que eu possa consultar? Aí chegaram para ele e falaram assim: tem um profeta aí, tem um Micaías. Falou: mas esse cara só fala mal de mim. É aquela pessoa que acha que a pregação é indireta para ela. Sabe? É indireta para ela. Já foram contar para o pastor a minha vida. Eu nem estou sabendo de nada, irmãos. Nem estou sabendo de nada. Estou pregando a palavra, sabendo de nada. Estou levando o evangelho. Só mando uma mensagem, a pessoa já pega aquilo como se fosse uma indireta. Teve uma mulher que ela me bloqueou no WhatsApp. Sabe por quê? Ela falou que eu era bruxo. Porque... Você sabe por quê? Ela estava numa luta, ela brigando com o marido em casa, aquela coisa toda, e ela nervosa do lado, um orgulhoso do outro, outro orgulhoso do lado, e aquela coisa toda. Aí eu mandava uma palavra de perdão, sei lá, mandava uma palavra. Aí quando ela vinha, e ela via aquela palavra, encaixava certinho com a vida dela. Deus queria limpar o coração dela em relação ao marido dela, para conservar o casamento, sabe? Para cumprir na vida daquele casal o que Deus tinha para eles. Mas a pessoa, às vezes, ela é tão orgulhosa, que ela olha e ela fala assim: não, esse pastor é bruxo. Falou para minha esposa. Ela nem era da igreja, ela estava na minha lista de transmissão, porque conhecemos ela num salão de cabeleireiro. E ela me bloqueou. O que aconteceu? Você já viu, né? A casa foi de água abaixo. Aí depois você só ouve a notícia, coisa ruim. Porque aquele profeta, naquela hora eu estava sendo profeta na vida dela, para quê? Para que ela consertasse o que estava destruindo a casa dela. Para que ela pudesse salvar a casa dela através da obediência à palavra de Deus. Mas ela me cortou. Quando ela me cortou, ela cortou a bênção que Deus estava levando para ela através daquela palavra. Através daquela mensagem. Não corte o verdadeiro profeta da sua vida. Diga amém, Jesus. Não corte o verdadeiro profeta da sua vida. Se cortar, pastor, olha como as consequências vêm. E eu estou falando isso, vou mostrar as consequências, e ao mesmo tempo, a gente vai mostrar a bênção que o profeta traz. Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim: vocês vão de 2 em 2 pregar o evangelho. Quando vocês baterem numa porta, se a pessoa abrir a sua casa e vocês entrarem nessa casa, e essas pessoas receberem vocês com paz. Você já foi recebido numa casa? Mas você já foi recebido com uma paz falsa? Já foi? Você é recebido, chega lá, tem um cafezinho, é assim? Tem tudo ali. Mas quando você sai, só Deus sabe o que falaram de você. Então essa paz é uma paz falsa. É uma mentira. E quando um profeta entra na casa de uma pessoa, na vida de uma pessoa, e essa pessoa recebe esse profeta, mas com essa mentira dentro dela, ela está cortando o profeta da vida dela, e as coisas na vida dessa pessoa não acontecem. É muito sério isso aí.
Porque o próprio Senhor falou: se tiver paz, a paz que vocês estão levando vai ficar nessa casa. E os doentes dessa casa serão curados. Diga amém, Jesus. Agora, se eles não tiverem paz em relação à sua pessoa, você vai receber a paz que você levou para eles e vai voltar com você. E quando essa paz voltar com você, você vai embora e vai ser testificado nos céus que aquela casa cortou um profeta da vida dela. Isso aqui é muito sério. É muito sério isso daí. Ou seja, se eu cortar um profeta da minha vida, eu perco a paz que Deus está mandando. Eu perco a cura que Deus está mandando. Eu perco os milagres que Deus está mandando. Porque hoje você vê muita gente falando assim: não, eu não vou na igreja, eu não gosto de pastor, eu não gosto de profeta, eu não gosto disso, mas eu estou com Deus. Já ouviram isso? A pior mentira que tem isso aí. A pior mentira que tem, sabe por quê? Jesus falou assim, ó: aqueles que não receberem aquele que eu enviar, não recebe a mim. E aqueles que não receberem a mim, também não recebem o meu Pai. Você vê lá em João 8, em João 6, por exemplo, João 8 também, Jesus falando para os judeus, Jesus fala para os judeus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. E vocês estão querendo me matar. Olha o que Jesus falou. Jesus chegou a chamá-los de filhos do diabo. Porque eles tinham uma vida pautada na mentira. E Jesus era aquele que estava levando o verdadeiro alimento para eles. Em João capítulo 6 fala que muitos cortaram Jesus da sua vida a ponto de não andarem mais com Ele. Não andarem mais com Ele. Chegaram a andar com Ele até um certo ponto, mas depois não andaram mais com Jesus. Não devemos cortar. E Amós 3,7, olha por que a gente não deve cortar o profeta verdadeiro da nossa vida. Olha só, vai lá um pouquinho em Amós 3,7, por favor. Olha só o que diz Amós 3,7. Olha só: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quem? Os profetas. Irmãos, tem muita coisa, você pode observar, mesmo você tendo a sua vida com Deus, mesmo você tendo a sua intimidade com Deus, irmãos, tem coisas que são de suma importância para a nossa vida cristã que a gente só recebe na igreja. Você pode prestar atenção. Você pode observar, irmãos, quantos profetas estão vindo aí e profetizando. E quando o profeta profetiza algo apocalíptico, aí vem os falsos profetas e falam assim, ó: esse profeta aí é profeta do caos. Já ouviu isso? Né? Esse profeta aí é um profeta do caos. Irmãos, quem falou para mim e para você que o Apocalipse não vai se cumprir? Só que qual que é a diferença da igreja? Aquele que guardou a palavra da minha paciência. Eu vou guardar essa pessoa do mal que virá sobre toda a terra. Mas que vai acontecer? Vai acontecer. Teve uma irmã que ela falou para mim: pastor, eu vi algo horrível. Ela não conhece muito a palavra de Deus ainda. Eu vi algo horrível, eu vi aves e aves voando, e essas aves vinham e comiam as carnes das pessoas, e comiam as carnes das pessoas, e comiam as carnes da pessoa. Pastor, o que é isso? Que coisa horrível que eu vi. Olha o que diz Apocalipse 19, do capítulo, versículo 7, coloca lá. Apocalipse 19, 7. Olha só. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Continue.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Continue. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Continue. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse, o anjo disse: olha, não faça tal coisa, disse para João, sou o teu conservo, estou aqui para servir você, amante de Deus, e de teus irmãos, que tenham testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diga amém, Jesus. Escute, vai lá. E vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? Palavra de Deus. Então tudo é sobre ela. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses? A igreja. Aqui já é pós-arrebatamento. A igreja já foi arrebatada, já vestiu a veste, e a igreja está descendo com Cristo. Amém, Jesus? E o anjo está mostrando isso para João. Continue. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Jesus não vai vir com bonzinho não, irmãos. Jesus vai ser o dia da vingança do Senhor aquele dia. Quem estará aqui? Estarão aqui aqueles que serviram a besta e o falso profeta. Vou chegar nas aves, espera aí. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Você vai ficar agora de boca aberta e saber o que é isso aqui. Continue. Para que comais o quê? A carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos caras que diziam ser forte, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos, grandes. Vai morrer todo mundo. Essas aves comerão a carne dos defuntos. Vai ser um negócio sério. Aí alguém fala assim: nossa, essa pessoa é a profeta do caos. Não, Deus só mostrou para ela o que mostrou para João. E vai acontecer. Agora, aquele que guardar a palavra da minha paciência, aquele que não cortar os profetas. Cortou o profeta, você cortou a palavra, você cortou o Espírito de Deus, você cortou Deus na sua vida. Não fique contra o profeta, irmãos. Não fique. A Bíblia é clara, mostra lá, quando Miriam ficou contra Moisés, ela ficou leprosa. E a Miriam era parente dele, irmãos. Quando Eliseu honrou Elias, ele recebeu a unção dobrada. Quando Josué honrou Moisés, recebeu também o ministério. Jesus Cristo, ele não fez muitos milagres na sua pátria. Por quê? Porque as pessoas não deram a ele a honra e o respeito que ele merecia. Jesus queria curar todos, mas ele não pôde fazer. Então, quando você corta o profeta da sua vida, você corta a sua bênção. Por mais que o profeta queira, você pode observar, tem gente que por mais que a gente queira, por mais que a gente ore, por mais que a gente lute, você pode observar, pode ver. Parece que Deus fala assim: ó, ainda não é chegada a minha hora, querido. Então aquela pessoa, ela precisa ouvir a palavra, e ela precisa se acertar com Deus. Amém, Jesus? Porque a gente deve orar por todos, para os que transgridem, e para aqueles que não transgridem também.
Mas a verdade é que uma libertação completa só vai dar na vida da pessoa quando ela realmente se arrepender e se converter de uma forma pessoal. Porque a salvação é individual. Enquanto isso, a gente tem que pagar o preço em oração para aquela pessoa. Um dia eu falei para o meu filho, filho, Deus me deu uma palavra. Falou, pai? Falei, Deus me deu uma palavra aqui. Deus me chamou na palavra de Davi e falou que os meus filhos seriam uma bênção. Mas se vocês pisarem na bola, Deus falou que vai descer o cajado em vocês. Mas não vai tirar de vocês toda a benignidade. Pergunta para ele. Se na hora que precisou ser firme, se não foi para cima dele. Ninguém nasce sendo o que é hoje, sem antes passar por um processo. E a gente pode ser inteligente, a gente pode não ser inteligente. A gente pode ser sábio, a gente pode não ser sábio. Jesus falou, a palavra que eu vos falo é espírito e vida, a palavra que eu vos falo é verdade. Na verdade, ele falava, na verdade, vos digo. Então, meus irmãos, tem coisa que vai acontecer mesmo. Vai ter pacto de paz, Jesus vai voltar, a marca da besta vai chegar. Tem coisa que vai acontecer mesmo. E você sabia que o dom de profecia, ele é manifesto de acordo também com o seu momento espiritual hoje? Porque imagine se você está plantando manga, o que você vai colher? Manga, não adianta o cara falar assim, olha, eu vejo um pé de uva, você não vai colher uva, meu irmão. Eu vejo uma parreira, você está enganado, porque ela não está plantando parreira, para colher uva. Ou não está plantando para colher, ela está plantando manga. É manga. Você pega um guri que não quer trabalhar, só quer ficar no celular. A mãe dá de tudo. O que esse camarada tem probabilidade de virar? Fala para mim. Um vagabundo. Vai ficar nas custas da mãe até os 40, 50 anos aí, e depois ainda vai viver da aposentadoria da velha, depois que morrer. Pensão. Mas por quê? Porque ele não teve atitude de homem. Aí você fala uma coisa para a pessoa assim, eles ficam com raiva, porque eles não querem levantar do sofá, não. Não quer fazer nada. Eles querem um passe de mágica assim, ó. E muitos sabem o que o pai tem, o que o pai conquistou. Aí que se acomoda mesmo. Só que quando vem para a vida dele, ele não tem nem estrutura psicológica, sabedoria para administrar o que o pai, ele destrói em pouco tempo. Ele acaba com tudo. Eu soube de pessoas que receberam 20 milhões em 3 anos, pouco menos, não tinha mais nada. Só fez burrada. Porque não tem direção. A vida da gente é uma construção. Diga amém, Jesus. É uma construção. Nós, pais, temos que preparar os nossos filhos para a peleja. Digam graças a Deus. Preparar o nosso filho para a peleja. Não pode. O filho não pode cortar o pai da vida dele. O pai é profeta na vida dele. O pai é sacerdote. Não pode cortar. Quem corta, sofre. Quem corta, sofre. Nunca corte. Irmãos, olha o que diz Lucas no capítulo 16, versículo 27. Aqui é muito sério. É muito sério mesmo. Olha só. Esse caso aqui, gente, morreu um... Vocês já ouviram falar sobre uma história? Eu não gosto de falar parábola, porque o texto não fala que é uma parábola. Está entre as parábolas, mas não fala que é uma parábola. E Jesus, ele fala da história do rico e do Lázaro. O Lázaro foi para o paraíso. O rico foi para o Hades, que significa inferno. Entre o Hades e o paraíso, tem um abismo.
E nesse abismo, lá embaixo, tem um chamado lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é conhecido como Guiena. Tem um lugar também no inferno chamado Tártaro. Ali estão os anjos caídos, os anjos que renunciaram a sua plenitude e os céus por causa das filhas dos homens. Mantiveram relações com ela e perderam os céus. Estão lá. Esses anjos estão lá, são poderosíssimos. Eles não podem sair de lá. Estão presos lá. E aí, esse rapaz que foi para o Hades, esse rapaz, ele consegue ver Abraão e o Lázaro do outro lado. E ele conhecia o Lázaro. E ele falou para que Lázaro molhasse, né, o dedo na boca, na língua e passasse, porque ele estava num tormento tremendo. E o Abraão falou assim: olha, quem está aqui não pode passar para aí. Quem está aí não pode passar para cá, porque é um abismo entre nós. Aí ele disse assim, ó, no versículo de número 27, olha o que ele disse. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha o que ele fala assim: envia alguém para pregar para a minha família, envia alguém que já morreu, para levar a palavra para a minha família. E aí olha só, irmãos, o que Abraão fala para eles. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os... Ouça-nos. Isso aqui é muito forte, irmãos. Por que ele fala que tem Moisés e os profetas? Porque os 10 mandamentos, eles não são leis abolidas. Eles são leis eternas. As 613 leis tinham leis civis ali. Assim como existem leis civis no nosso tempo, que não cabe mais. Então, existem leis civis daquela época que não cabe mais. Mas os 10 mandamentos, eles são apregados ainda, porque são leis eternas. Hoje pode matar? Pode roubar? Pode prostituir? Pode dar falso testemunho? Pode? Não pode. Então, quer dizer, é uma lei eterna. Amém, Jesus? Então, Deus fala assim, ó, esse povo tem que ouvir Moisés e os profetas. Em outras palavras, se eles cortarem os profetas, eles cortarem a palavra de Deus da vida deles, o que vai acontecer? Eles vão para o Hades também. Olha o peso que é cortar um profeta da nossa vida. É muito sério, gente. Tem muita coisa para Deus construir a partir do encontro que Deus proporciona. Tem muita coisa. E é muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando eu fui para a igreja porque eu estava bebendo demais. Eu tinha 18 anos para 19 anos. Casado já, não, eu tinha 18 anos já. Casado. Eu estava bebendo demais, a ponto de eu fazer as coisas e eu não lembrar mais. E minha mãe ia na igreja, e eu falei: mãe, eu posso ir na igreja com a senhora? Ela falou: pode. E eu fui, ela até assustou, porque eu era o mais improvável da família de se converter. E quando eu fui, eu não fui para me converter. Eu não fui para caminhar com Jesus todos esses anos. Eu fui simplesmente porque eu queria resolver um problema que eu não estava conseguindo resolver. Eu queria me libertar daquela bebida. Eu era dominado pela bebida. Eu queria me libertar. Só que quando eu entrei lá, irmão, o amor de Deus me alcançou. Eu comecei a ver que Jesus morreu por mim. Eu falei, o negócio é muito mais além do que eu ficar livre de uma bebida. Eu entreguei minha vida para Jesus até hoje. Mas o propósito não era eu seguir Jesus até hoje, nem ter essa história que Deus fez comigo. Não era nada disso, irmãos. Eu tinha minha vida, eu queria ter muita coisa que eu queria fazer. Ainda mais guri. Muita coisa. Só que quando eu vi aquela mulher pregando a palavra de Deus, eu comecei a ouvir.
Irmãos, eu via com o coração aberto até hoje. Com o coração aberto. Tem gente que ouve questionando. O pastor está pregando e a pessoa, mas a minha vida, por que está assim, por que está assim? Ah, meu irmão, se entrega para Deus, Deus vai te falar. Entra na presença de Deus igual Asaf, que tu vai ver. Tu está cego, meu irmão. Deus vai fazer você enxergar. Para de ficar com esse mimimi aí, se entrega para Deus, ué. Deus tem muita coisa a fazer na sua vida. Para com isso. Abra o teu coração e receba a palavra de Deus. Eu já vi, irmãos, mensagem, assim, culto, o pastor prega. Aí vem o outro e revela, parece que o cara que pregou não fez nada. Só o outro que revelou é que aí você termina o culto e fala assim, aí a mensagem? Não sei, que mensagem? O que ele pregou mesmo? Não resolve de nada isso aí, meus irmãos. Se não tiver a palavra, é palha. Se não tiver palavra, é palha, meu irmão. É palha. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. É Jesus a palavra. Se não tiver palavra, é palha. E a palha vai queimar. Quantas pessoas estão frustradas, não entendem nada, não sabem de nada, porque só receberam palha, só viveram palha, irmãos. Mas quando a pessoa é firmada na palavra, Jesus falou assim, se a minha palavra estiver em você, e se você estiver na minha palavra, se você não cortar os profetas da sua vida, se você não cortar Moisés da sua vida, se você não cortar Jesus da sua vida, se você não cortar Abraão da sua vida, se você não cortar os apóstolos da sua vida, tudo que você pedir, será feito na sua vida. Olha a resposta de Abraão. Se a sua família não ouvir Moisés e os profetas, quanto mais um morto, olha só, versículo seguinte, olha só. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Irmãos, os mortos não voltam, os mortos não sabem o que acontece aqui na terra. Eclesiastes 9 fala isso. Morreu, sabe quem foi? Sabe. Sabe que teve família? Sabe. Sabe a prática da família? Sabe. Sabe a prática que tinha? Sabe. No inferno a pessoa vai saber de tudo. Por que ela está lá? Por toda a eternidade. Só que não sabe mais. A partir do desligou na terra, acabou. Não sabe mais, se casou de novo. Ele não está lá do lado não, casou de novo, né? Falou que não é casar. E casou. Não existe isso, gente. Pastor, o senhor está mentindo, porque um dia, fulano voltou para falar, fulano foi o capeta que falou com você. Porque a palavra de Deus diz que não volta. Quer ver? Vamos lá. Porém, ele lhe disse, se não ouve a Moisés e aos profetas, tão poucos serão persuadidos, ainda que algum dos mortos, ressuscite. Irmãos, não volta, acabou. Eclesiastes fala, desligou, está desligado. Pastor, todo novembro, dia 2 de finados, eu vou lá no cemitério, é melhor falar agora do que falar na época, né? Eu vou lá no cemitério, você fala na época, a pessoa fica brava. Eu vou lá no cemitério, levo um monte de coisa, e vou lá e fico lá o dia inteiro. O dia inteiro, vai, aquela coisa toda. Irmãos, a pessoa não está ali, está conversando com o demônio. Tem gente que vai sentir até um cheirinho no pescoço, igual o marido dava. Porque o espírito familiar sabe disso. Verdade. Mas esse tipo de pregação que eu prego, irmãos, ela não é atrativa. Mas quando Jesus subiu na cruz, ele também não era atrativo. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não é atrativo. Mas eu te falo uma coisa, irmãos. Se você servir a Jesus, obedecer ao Evangelho, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? E é uma construção.
E vai chegar uma hora que Deus vai te colocar por cabeça e ninguém vai entender. E a pessoa fala assim, mas como é que pode aquela pessoa ter tanto favor de Deus na vida dela? Conquistou. Conquistou. Jesus falou, aqueles que me amam, obedecem a minha palavra, e eu o amarei. E eu e meu Pai viremos até Ele, vamos nos manifestar na casa dEle. A tua casa vai ser cheia de Deus. A tua casa vai ser cheia de Cristo. Vai ser cheia da manifestação de Deus. E, tá com inveja, vai morrer de inveja, irmão, mas não vai te pegar inveja. Tá com ciúme, vai morrer de ciúme, mas não vai te pegar. Você sabe por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de umbanda, de quimbanda, candomblé, não vai pegar também não, irmãos. Pastores que fizeram alguma coisa para mim, fizeram alguma coisa contra mim, fizeram, mas vai vir, o demônio vai visitar, fala, não posso entrar lá não, por quê? Porque os brilhosos estão lá com ele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, meu CPF é 170696993842, pode colocar na boca de quem quiser. Eu duvido se Deus não vai me defender. Amém, Jesus? Deus é maior. Deus é maior, e se fizer alguma coisa, o inimigo está tentando, aí sabe o que Deus faz? Deus mostra, te entrega, você pega na mão, quebra e avança. É assim que funciona. É desse jeito que Deus está falando conosco. Não corte o profeta da sua vida. 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20. Isso aqui é rapidinho, isso aqui, ó. Olha lá, quem quer prosperar, diga amém. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Receba a segurança de Deus na sua vida. E crede nos seus profetas, e o quê? E prosperem. 3 coisas que eu quero mostrar para você antes de encerrar. Não vou nem falar muito sobre isso aqui. 1 Reis 17:8. Isso aqui eu acho linda essa palavra, gente. Eu acho linda a Bíblia toda, irmãos. Olha só. Então veio a ele a palavra do Senhor. Para quem? Para Elias. Diga, para o profeta Elias. Levanta-te, vai a Sarepta, que é em Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, havia um mandamento dentro dela. Havia um mandamento dentro dela. Irmão, você sabe que nós sabemos já o que Deus quer que a gente faça. Agora você vai ao encontro de um profeta com uma igreja. O profeta e a igreja. E o profeta tem bênção para a igreja, mas a igreja tem bênção para o profeta também. Irmãos, uma das coisas que mais pegam hoje para aquelas pessoas que pregam contra o profeta, e eu até entendo que existem pessoas que abusam, eu até entendo que existem os verdadeiros e os falsos, eu até entendo que tem gente que também que só prega por dinheiro, eu entendo tudo isso, porque já vários pastores chegaram para mim e quiseram fazer parte do ministério, e eu provei o cara. Provei. Eu provei. Porque quando você dá as coisas para a pessoa, você não sabe se a pessoa é verdadeira. Mas quando você não dá, e o cara chega cheio de coisa, não, porque é por amor, Você... Eu provei o cara. Eu não estou falando daquele cara que não trabalha, que eu chamei para o ministério, não é esse. Eu estou falando daquele cara que trabalha, que tem a vida dele, e não quer ser 100% da obra ainda. Então eu provei. Eu me decepcionei com um monte. E a vida segue.
Um dia chegou um para mim e falou assim, pastor, como é que é o esquema aqui? Que esquema, irmão? Você está maluco? Não, o senhor dá casa de aluguel, o senhor dá isso, daquilo, daquilo. Quando eu entrei na obra, a época o pastor Carlos entrou na obra, a pastora Adriana entrou na obra, a gente nem sabia, a gente nunca sentou com ninguém. Nós chegamos na igreja assim, ó, não sei se aconteceu contigo isso. Cheguei na igreja, todo feliz, todo bobinho, todo novinho, né? Cheguei e falei assim, olha, eu sou da igreja do Tatuapé. A pastora Maria José que me mandou para eu vir aqui, para eu auxiliar, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Aí o pastor olhou assim e falou assim, fica aí. Fica onde? Fica aí. Foi assim com você também? Ele ficou ali. Sabe quando, depois que eu conversei com o pastor, depois de uns 3 meses, você sabe por que eles fazem isso? Hã? Você acha certo eles fazerem isso? É certo sim. É certo sim. Que é isso, pastor? É. Porque o cara que quer ser visto pelos homens, ele não aguenta ficar sem elogio. É ou não é? Irmão, é ministério. Não é coisa secular lá fora, é ministério. O ministério é diferente. O coração do pastor tem que ser provado no fogo. É diferente. Depois de 3 meses, estava lá jejuando, adorando a Deus, fazendo a obra de Deus. 3 meses, o pastor está te chamando lá. Eu? Você fala até assim. Ele me conhece. Fui lá, temendo e tremendo. Cheguei lá, ele pegou um molho de chave e falou assim, olha, essa benção aqui é para você, a gente está reconhecendo o seu trabalho. Falei, para mim onde é? E fui, nunca mais voltei para a sede. De lá Deus só foi abençoando. Deus é tremendo, gente. Então, quando tem uma viúva e tem um profeta, ali tem uma mulher e um profeta, tem um profeta e uma igreja. Aqui tem um profeta e uma igreja. Diga amém, Jesus. E a igreja, você sabe que a igreja tem o dever de sustentar a obra de Deus? É verdade, irmãos. Porque esse mandamento já está dentro da igreja. Dentro da igreja. Agora vamos lá, versículo seguinte, já vou terminar. Versículo seguinte, ó. A viúva para ti sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, trazei-me, peço-te num vaso um pouco de água para que beba. Pediu água. E indo ela trazê-lo, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A coisa já começou a ficar ruim, né? Porque era água, agora já é o pão, né? Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, reconheceu Deus na vida dele, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e o quê? Era o fim dela. A maioria das pessoas que cruzam o caminho de um profeta, ela está no limite também. Falta pouco para fazer besteira às vezes. Era o fim dela. Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Pegou o graveto, ia fazer um pão, um bolo, e ia comer. Aí o profeta pega, e sabendo que dentro dela tinha um mandamento. Aí o profeta fala. Elias lhe disse, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro, para mim, um bolo pequeno. E traz-me aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Meu irmão, essa mulher tinha tudo para cortar esse profeta da vida dela. Tinha ou não tinha? Ele falou para ela assim, ó, você vai lá fazer o bolo, você vai trazer primeiro para mim, depois você come e depois o seu filho come. Ela poderia falar assim, sai daqui, ó, profeta de minha tigela. Se ela cortasse o profeta da vida dela, ela ia morrer, ia faltar farinha, ia faltar azeite,
ia faltar tudo. Poxa vida. Mas essa mulher foi inteligente. Diga, essa mulher foi inteligente. E para encerrar, olha o que diz. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela creu no profeta. Ali não fala que ela fez segundo a palavra de Deus. Elias estava com a palavra de Deus, mas ela não estava vendo Deus, ela estava vendo o profeta. E assim comeu ela, e ele, e sua casa, por muitos dias. Eu não sei se você já viveu de provisão de Deus, mas é maravilhoso. É maravilhoso. E no versículo seguinte: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aleluia, continue. E depois dessas coisas, olha só, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não achou, nenhum fôlego ficou. Esse menino morreu. Continue. Então Elias disse, então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, ela deu moradia para ele, afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Continue. E Elias tomou o menino, olha que lindo, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí, o teu filho vive. 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdade. Se ela corta, irmãos, ela corta a prosperidade, ela corta a unção, ela corta a vida, ela corta a ressurreição da sua casa, a ressurreição da sua família. Meu querido, Deus, quando Ele te coloca diante de um profeta, quando Ele te introduz num ministério, Deus não tem só plano com você, Deus tem plano com a sua casa, Deus tem plano com a sua família, Deus tem plano com a sua descendência, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus tem plano com você. Em nome de Jesus. Vamos nos despedir de toda malícia e vamos nos vestir de toda pureza, para que a gente possa receber tudo que Deus tem para a nossa vida. E o que vai vir de gente para jogar você contra o ministério, o profeta, não está escrito. Fique na palavra. Deus é contigo. E Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Corte os falsos, mas o verdadeiro não. Diga amém, Jesus.